Curso Telas Comentadas do EPROC. O sistema comentado de forma curta e objetiva. Prosseguindo, tela atual, lista de processos por localizador. Em outro vídeo, eu apresentei essa tela, comentei todos os detalhes a respeito dela e eu destaquei que a tela lista de processos em localizador, a lista de processos por localizador, é a tela da movimentação em massa de vários processos. Existe uma tela que nós veremos no futuro, que é a movimentação unitária. Essa tela é a tela de movimentação em massa, movimentação em lote de processos. A produção de minutas em lote se inicia por meio dessa tela na faixa de ações. Fica lá na faixa de ações. Existe uma opção de criar minutas em lote, vocês conhecerão essa tela logo, mas quem não trabalha com essa opção, vem aqui naquele menu que eu já contei, clica aqui nesse ícone e naquele menu de pesquisa o usuário vai pesquisar por lista de processos por localizador. Eu utilizo tanto essa tela que no meu caso, esse acesso número 2 aqui, eu já falei em outro vídeo, que esses ícones aqui em cima representam as telas mais utilizadas e representam as telas mais utilizadas pelo usuário. O meu ícone número 2 é a lista de processos por localizador. Então, sempre que eu clico no número 2, aparece essa tela. E eu também trabalho com preferências nessa tela que eu expliquei lá no outro vídeo. Então, aqui nós falaremos da criação de minutas em lote, que significa lançar várias minutas. Ele significa lançar uma mesma minuta em vários processos de uma vez só. Marque os processos listados e após clique em criar minutas em lote. Então na faixa de ações da tela lista de processos por localizador, vai aparecer esse botão criar, vai aparecer o botão criar minutas em lote. O usuário marca, ele marca ou aqui todos de uma vez, né? Ele clica aqui para marcar todos, se ele desejar que a minuta seja inserida em todos os processos de uma vez. Verifique que o quadradinho vai ficar marcado. Então eu clicando aqui, seleciono esse azulado aqui significa, que todos esses processos foram selecionados, e desses 3 processos eu vou lançar uma mesma minuta em lote. Então eu seleciono todos, clico no botão criar minutas em lote e na sequência, essa setinha significa a sequência, vai aparecer a tela de edição. Essa aqui já é uma outra tela, aqui é uma tela, aqui já é outra. Na tela minutas em lote, o usuário irá se deparar com aquele mesmo formulário existente na movimentação individual de processos. Quando vocês chegarem à movimentação individual de processos que será abordada a seguir, esse formulário aqui vai se repetir lá. Esse formulário daqui se repete lá e o de lá se repete aqui. Aqui é um formulário. Lembra-se que eu disse que o EPROC trabalha muito com formulários, o F de formulários, para não ter que digitar tudo porque não daria tempo, mais difícil. O EPROC trabalha com formulários antes
da inserção das minutas, antes da digitação das minutas. Então, aqui na tela nova minuta em lote, é onde o usuário vai cadastrar a minuta que ele vai lançar em vários processos. Então ele começa com descrição do lote. Os lotes de minutas devem ser nomeados para permitir a localização e assinatura em seu painel pelo usuário assinante. O EPROC tem a figura do usuário criador e a do usuário assinante. Geralmente, o assinante é um magistrado e o magistrado possui a tela Minuta Área de Trabalho, onde ele vai localizar o seu lote, onde ele vai localizar o lote que você criou para a assinatura dele. Então você nomeia o lote, você pode informar ao magistrado ou ele pode, pela pesquisa dele, localizar esse lote criado e lá na tela de assinatura dele ele vai assinar todas essas minutas de uma vez só. Então você começa informando a descrição do lote. Para criar uma nova, basta preencher uma nova minuta, basta preencher todo o formulário, uma nova preferência, né? Esse comentário aqui é o segundo. Eu fiz e eu consigo esquecer minha própria lógica. Então nós falamos aqui, o usuário vai preencher aqui no formulário o nome do lote e na sequência ele pode criar preferências de lotes. Se você trabalha fazendo muito lote de uma mesma coisa, sempre trabalhe, deixa eu mudar de cor, sempre trabalhe com as preferências. Preferência é qualidade de vida no trabalho. Recomenda-se o uso das preferências para agilizar o cadastramento de minutas em lote. Essa combinação é essencial para uma unidade com muito volume processual. Unidade com muito processo, unidade muito grande, capitais, grandes cidades que tem um volume de processo muito grande, recomenda-se minuta em lote mais preferência para agilizar o trabalho. Para criar uma nova preferência, agora sim, basta preencher todo o formulário e antes de clicar em salvar, clique em nova preferência. Então o usuário, para criar uma preferência segue uma fórmula muito simples, básica de decorar. Para se criar uma preferência, geralmente o usuário preenche todo um formulário e antes dele clicar em salvar, ele vem aqui no topo e manda salvar nova preferência. Então a criação de preferência é o preenchimento do formulário e antes de clicar em salvar, o usuário vem aqui e manda salvar nova preferência. Então se você verificar que vai trabalhar sempre com lotes, trabalhe com preferência. Estou prosseguindo. Tal como na movimentação individual, é possível fazer uma movimentação completa na produção em lote de minutas lançando o evento. Mais à frente, eu falarei nesse curso daquilo que eu chamo de movimentação 4, a movimentação 4 em 1. A movimentação 4 em 1 é quando o usuário ele seleciona modelo, ele lança evento, ele troca localizador e faz intimação. O recomendável é sempre que o usuário, ao produzir uma minuta, ele já programe o lançamento do evento e faça a troca do localizador. Porque se ele não o fizer, corre o risco da minuta ficar pendurada, esquecida, e eu falarei disso mais à frente. Então, o recomendável é sempre que ele venha aqui e
marque esse quadradinho e já programe o lançamento do evento. Classificação e descrição são opcionais, tal como é na forma individual de movimentar processo, mas é recomendado seu uso. Os modelos de minutas largamente usados, nos modelos de minutas que são largamente usados na unidade, recomenda-se no mínimo o uso da classificação. A unidade vai ter que estabelecer um critério de classificação dos modelos e aplicar aqui nesse campo a classificação que foi estabelecida, e para cadastrar uma classificação ele clica nesse mais, no sinal de mais, e vai ter acesso a uma tela que ele cadastra a classificação, e uma vez cadastrada ela pode ser utilizada aqui nesse campo. Eu recomendo sempre que o usuário trabalhe com classificação, e eu tenho o hábito de repetir a classificação na descrição. Falarei disso novamente lá na movimentação unitária e também na parte de modelos. No mínimo, é opcional, mas é recomendável a informação da classificação aqui nessa tela. É recomendável, não é obrigatório. Ou se a unidade não regular de forma diversa. Indique assinante, tratamento do assinante e status, tal como na produção unitária. O assinante, é autoexplicativo, vai ser o nome do usuário destinatário dessa minuta que realizará a assinatura. O tratamento é geralmente o nome do cargo ocupado pelo assinante. O tratamento será o magistrado, o diretor, servidor, supervisor. Sobre o tratamento, eu vou botar aqui o T de tratamento, uma dica. Lá no cadastro de usuário, o servidor vincula, o cadastrante vincula o tratamento ao cargo. Se lá no cadastro de usuário não for vinculado esse tratamento, toda vez que o usuário lançar uma minuta, ele vai ter que informar o cargo do assinante. Mas se o usuário vincula o tratamento, se o usuário vincula esse tratamento ao assinante, ele não vai precisar ter que digitar isso aqui toda vez. Então a dica: vincule o tratamento lá no cadastro do usuário. Vincule o tratamento no mínimo do magistrado, que você nunca vai ter que ficar preenchendo aqui toda vez o cargo do magistrado. Então aqui está o usuário assinante e um alerta. Eu estou gravando isso aqui de madrugada, aproveitando o silêncio. Se porventura ouvir um miado, é algum dos meus gatos. Se porventura ouvir outro som estranho, pode ser o som de um vizinho, para eu não perder o áudio. Afinal, aqui não é profissional, não é estúdio. Então, indique assinante, tratamento e o status. Aqui está, então, o usuário informa assinante, o cadastrante informa o assinante, informa o tratamento, e ele vai informar o status da minuta. O EPROC trabalha com status. Os status da minuta são para assinar, rascunho, o que é o padrão em regra, rascunho para assinar, conferida, devolvida e juntada ao processo. Geralmente, por segurança, a gente disponibiliza no status rascunho, ou também pode disponibilizar com status para assinar. Disponibiliza, inclusive o recomendado, aliás, é que aqui no status, o status seja, eu vou só botar aqui uma abreviação, para não ter que digitar tudo ao fundo do meu gato. Você vai clicar em para, você vai colocar o status
para assinar, para que o magistrado localize no painel dele pelo status, para assinar. Prosseguindo, estamos quase acabando essa tela. Na sequência, quando o usuário preencheu todo o formulário, após o uso das preferências ou após digitar todos os campos, o usuário clica em salvar e aí o lote estará pronto para assinatura pelo destinatário. Caminhando para o fim, a setinha ou prosseguindo, quando as minutas são lançadas nos autos, aparece essa tela. O EPROC vai informar que o lote foi cadastrado com sucesso. Se você cadastrou corretamente o lote, vai aparecer essa telinha informando que o lote foi cadastrado com sucesso, e aqui ele informa os processos em que foram incluídas as minutas. Foram 3 processos e aqui está o número. Toda minuta no processo tem número, é como se fosse um chassi. Toda minuta tem número. Então essas minutas foram incluídas nesses processos. As minutas em lote poderão ser assinadas ou editadas nos seguintes lugares. Quando uma minuta é inserida no processo, se o usuário desejar editar essa minuta que ele incluiu em lote, mais à frente vocês verão na movimentação processual unitária essa faixa tão importante que é a faixa de minutas. Lá na movimentação unitária, porque aqui nós estamos falando de uma movimentação em massa. Lá na movimentação unitária existe a faixa de minutas. A faixa de minutas é onde eu edito, por meio dessas opções aqui, eu edito a minuta, mais precisamente aqui nessa folhinha branca. Então lá na faixa de minutas eu posso editar essa minuta que eu inseri em lote. Veja que essa minuta aqui é a minuta 220 e aqui está a minuta 220. Então essa minuta que foi inserida em lote, ela está lá no processo e ela pode ser editada individualmente lá por meio da movimentação unitária, ou seja, no próprio processo em que ela foi inserida, o usuário poderá editá-la. Então o usuário ele insere minuta em lote e pode editá-la individualmente antes da assinatura. Então essa foi a tela lista de processos por localizador, que contou com uma rápida participação do meu gato, o Dart, e o PDF dessa tela encontra-se disponível na descrição do vídeo. Até o próximo.